Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa primeira live aqui do perfil e eu vou precisar que vocês me confirmem conforme forem entrando. Comenta aqui se o áudio tá legal, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Se estiver com algum problema, eu vou pedir para vocês me avisarem, tá? Ahn, certo. O tema da live, gente, eu ainda estou me acostumando aqui à primeira live. Então, o tema dela é como ter um perfil que atrai os clientes, o público certo. E por que esse tema foi escolhido? Porque conversando com uma empreendedora, ela me relatou justamente essa dificuldade. Ela relatou assim para mim que a dor dela, que a dificuldade dela era ter um perfil que atraísse o público certo. Ela disse que ela produzia conteúdo, que ela tinha um bom engajamento, mas mesmo assim que ela só atraía ali no perfil pessoas curiosas que chegavam, perguntavam ali o preço, mas que não, a pessoa não estava ali muito interessada mesmo no trabalho dela. E ali eu a orientei no particular, mas eu decidi fazer a live com esse tema, porque eu acredito que essa é uma dor que não é só ela que passa por isso, outras pessoas também enfrentam esse mesmo problema. Então, vamos começar pelo seguinte: a primeira coisa que a gente vai alinhar as expectativas. Mas antes, eu vou pedir para você, conforme vocês forem chegando, vai compartilhando a live, ou a live vai ficar salva. Então, depois, se você assistiu depois, vai lá, compartilha com um amigo, com uma amiga empreendedora, tá? E agora vamos para o conteúdo que eu não vou enrolar. A ideia aqui é que a live seja breve. Então é o seguinte, vamos alinhar as expectativas. Todo perfil, ele sempre vai ter dois públicos: o público para engajar e o público de clientes. E nem sempre eles são o mesmo público. Tem clientes que eles engajam com a gente, né? Mas nem todo cliente vai engajar. Da mesma forma que tem pessoas que seguem o perfil porque gostam de você, porque gostam do teu conteúdo, mas elas não vão se tornar clientes, tá? E isso simplesmente é assim, gente, sabe? O marketing ele tem a ver com o comportamento humano, né? Então, o ser humano é assim, tem vários tipos de pessoas com as suas particularidades e não adianta a gente ficar ali tentando entender, ai, por quê? Ai, mas por que isso? Mas por que não é dessa forma? E é assim. E o que acontece? O seu perfil sempre vai ter esses dois tipos de público: o público que vai engajar e o público de clientes. Tem cliente que vai comprar de você, que vai amar o seu trabalho, mas não vai gostar de engajar. E da mesma forma, tem seguidor que vai engajar sempre e não vai comprar. Então, esteja com a sua expectativa alinhada sobre isso. Mas agora, se você é uma pessoa. Não, Thalita, tudo bem, eu sei disso. Só que o problema é que realmente eu não consigo ter sucesso com o meu objetivo no meu perfil. Eu vejo ali que no meu perfil só chega realmente pessoas curiosas, digamos assim. Foi esse termo que essa empreendedora usou, né? Ela falou, gente, mas só chega ali curiosos no meu perfil. Então, assim, o que pode estar acontecendo? Problemas na estratégia, gente. E quando eu falo estratégia, é uma coisa bem ampla e é por isso que eu achei que esse é um assunto perfeito para live, porque envolve muitas coisas e eu vou passar elas aqui para vocês. Eu já vou dar aqui uma pincelada. Esse assunto de estratégia vai envolver conteúdo, posicionamento, até mesmo as CTAs a forma como você passa ali as informações no perfil, entende? Então, assim, uma estratégia que é o que? Um planejamento. Então, você tem o planejamento de produzir conteúdo para atrair o seu público e vender nas redes sociais.
Essa estratégia, esse planejamento, ele não pode ficar ali ao acaso. Isso tem que ser muito bem, tudo muito bem amarrado, tudo muito bem construído, para você não acabar realmente atraindo esse público. Porque, primeiro passo que a gente sempre faz, quem é social media, se tiver algum social media vendo a live, ele vai saber que a primeira coisa que a gente faz é o quê? Pesquisar o público. Porque se eu não adianta, por um exemplo, tá passando duas pessoas ali na rua, a Joana e a Maria. Eu quero falar com a Maria, mas se eu chamo pela Joana, quem vai virar para falar comigo é quem? A Joana e não a Maria. Então é a mesma coisa. Então, digamos que eu crio um conteúdo que ele fala para uma pessoa que não é o meu público, como por um exemplo, né? No caso, digamos que eu sou a social media, vou usar o meu próprio exemplo. Eu, como social media, eu falo para quem? Para empreendedores. Então, eu tenho que falar, que trazer ali no meu conteúdo coisas que o empreendedor se identifica. Porque se eu ficar trazendo coisas que só sobre mim, ou então só sobre a minha religião, ou então só sobre o meu lifestyle, tudo isso faz parte da minha vida, mas eu tenho que trazer aquilo que vai conectar com o empreendedor, entende? Então, começa por aí, gente, o alinhamento da estratégia. Eu tenho que pensar muito bem, tá? Qual é o meu nicho? O que eu vendo? Para quem eu vendo? E como isso vai ser feito, como isso vai ser comunicado, entende? Porque se a gente não constrói tudo isso muito bem, mais na frente esses problemas eles vão acontecendo, porque eu nem sei, eu tô muito assim querendo começar a falar pelo conteúdo. Porém, realmente, gente, eu vou começar pelo posicionamento. Do posicionamento, nós vamos para o conteúdo. Posicionamento, né? Seja claro, deixe claro nos elementos visuais, na identidade visual, nas informações do seu perfil, ali na sua bio. Todo mundo tem que saber de cor quem você é, o que você faz, o problema que você resolve, com quem você está falando. Então, assim, o seu público-alvo, o ideal é que ele entre no seu perfil e ele consiga perceber que você está falando com ele sinta ali aquela conexão. Tem até conteúdo que a gente cria que a pessoa até comenta ali: nossa, mas parece que você estava aqui na minha casa, nossa, tá falando comigo? E isso é resultado do quê? De um posicionamento claro, bem feito, uma pesquisa de público, onde você sabe bem qual é o seu público. E aí agora, vou para o conteúdo, que é a parte mais aguardada, que é onde eu acho que está ali realmente o problema que traz muito isso. O que acontece, gente? Há um certo tempo, quem já está há muito tempo aqui no Instagram vai lembrar que até um tempo atrás, para você poder fazer live, para você poder colocar link nos stories e coisas do tipo, era necessário ter um número, acho que acima de 10 mil seguidores. E aí é que mora o problema. Foi se acostumando a ter essa mentalidade de que ter muitos seguidores era necessário, é importante, que você só consegue resultado com muito seguidor. Mas não é bem assim, porque se a gente for analisar, se a gente for parar para pensar, tem muito perfil pequeno vendendo e tem muito perfil viralizado que nem monetiza. Então, assim, quando a gente tá nos bastidores, a gente consegue ver com mais clareza isso, né? Que colocaram isso na mente do empreendedor. E por que eu tô falando isso? Porque aí o que acontece? O empreendedor pensa: poxa, eu preciso atrair muito público, eu preciso ter muito seguidor. O que é que eu vou fazer? Ele vai lá e áudio viral, conteúdo viral, como viralizar. E aí ele vai, corre, persegue essa questão de querer viralizar a todo custo. E qual é a consequência de um conteúdo que estoura a bolha dali do nosso público e sai e espalha por mais pessoas? A gente
perde o controle. A gente não tem como ter certeza que esse conteúdo está chegando no público certo. E é aí que acontecem esses problemas. Chegam muitas pessoas no perfil interessadas em um meme, interessadas em um conteúdo aleatório, mas que ali na hora que você vai fazer o seu pitch, simplesmente não tem como, não tem ali o resultado. Então, assim, o ideal é que a gente crie ali o conteúdo. Claro que é bom que ele viralize, mas para ele não viralizar de uma forma errada e trazer um público que não é o público que você deseja, você precisa começar a pensar em criar sempre o conteúdo que vai falar com o seu público. Pode ser um meme? Pode. Pode ser um conteúdo leve? Pode. Pode ser até uma foto sua de um dia de folga seu. Mas desde que ele fale de uma forma que vai falar diretamente com o seu público. Gente, e isso acontece mesmo. Eu vou dar o exemplo de coisas que aconteceu já aqui no meu perfil. Meu perfil, ele ainda não alcançou 300 seguidores. E mesmo assim, ano passado, se eu não me lembro com certeza se foi ano passado ou se foi em 2023, teve um vídeo que viralizou que ele bateu 1 milhão de pessoas. Mas por que ele bateu 1 milhão de pessoas e eu não ganhei pelo menos aí uns 5 mil seguidores? Porque ele foi muito nichado, ele falava para empreendedor. Aí a pessoa entra no meu perfil, ele era um conteúdo no meio de alguns outros ali que falam sobre mentalidade, que fala para empreendedor, mas a maioria dos outros conteúdos eram o quê? Marketing, marketing de conteúdo, dicas para Instagram, tava tudo ali bem claro na minha bio, tudo bem claro nos destaques, o que eu faço, para quem eu faço. Então, mesmo que os vídeos estourem essa bolha, eu não ganho seguidor desqualificado, porque eu sempre tomo esse cuidado de criar um conteúdo que vai falar certinho ali com o público certo. Então, assim, eu ganho seguidores com esses vídeos? Ganho, mas seguidores que são empreendedores. Aquele que é empreendedor, ele entra no perfil, aí ele vê que tem mais conteúdo que vai ajudar ele e ele segue. Aí aquele que não tem interesse em empreender, acaba que simplesmente curtiu o vídeo, comentou e foi embora e seguiu a vida. Então, ajustar o conteúdo vai te livrar de muita dor de cabeça, né? Vai te livrar ali de ter que ficar depois tentando limpar a sua base de seguidores. Inclusive, tem até, assim, muitas pessoas que depois, ali no longo do caminho, acabam tendo que remover seguidores, acabam tendo que, sei lá, usar de alguma estratégia para limpar a base de seguidores, né? E tudo isso seria evitado quando com o posicionamento e com o conteúdo, tudo ali bem alinhado. Depois, né, se vocês quiserem ir deixando nos comentários aqui, ou depois quando a live ficar salva, você que está assistindo ela salva e quiser comentar sobre alguma dúvida sobre essa parte do conteúdo, pode perguntar, que aí eu vou tentando responder. A questão é o seguinte, né? Em relação ao conteúdo, é importante ter esse cuidado. Então, e como a gente pode fazer isso? Tendo esse planejamento. Então, o ideal é que vocês sempre pensem para quem eu estou falando, em que nível de consciência, a gente chama assim de nível de consciência, mas, por exemplo, em que fase está essa pessoa com quem eu quero falar, né? Então, por um exemplo, digamos que você vende bolsas. Existem pessoas que elas nem gostam de usar bolsas. Existem pessoas que elas usam bolsas, mas elas não ligam muito para isso, não veem como um acessório. E existem aquelas pessoas que são mais assíduas, que elas entendem mais, elas pesquisam mais, elas estão sempre ali buscando referências. Então, assim, você vai querer falar com quem já é mais interessado. Se você quer falar com essa pessoa, não adianta você
colocar um conteúdo de como você, o que avaliar na hora de comprar a sua bolsa. Ele vai falar mais para aquela pessoa que compra de vez em quando. Agora, essa pessoa que compra sempre, ela vai querer saber quais são as tendências de bolsa para 2025, ela vai querer saber as melhores formas e as melhores épocas para ela fazer esse investimento. Então, assim, o conteúdo ele vai conversando ali com cada público. Quer dizer que você não vai poder dar a dica para quem quer comprar a primeira bolsa? Não, você também quer esse cliente. Só que ele é uma exceção, né? Se esse tipo de cliente for a maioria ali no seu perfil, aí você acaba aumentando a chance de ter esse público desinteressado, que às vezes pergunta, mas que não tá com aquele interesse todo, com aquela vontade de virar cliente. Então, assim, o ideal é tomar este cuidado. Outra coisa, ainda emendando na parte do conteúdo, a CTA. Então, assim, todo conteúdo, ele é acompanhado de uma CTA, como por um exemplo, aqui na live eu já falei para vocês, já pedi, gente, compartilha a live, envia para um amigo. Às vezes um carrossel, um checklist, a gente dá uma dica, a gente coloca, salva esse conteúdo. Então, as CTAs que você coloca é importante. A gente não é muito legal ter aquele perfil que só fala de venda, 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 mas se você quer vender, é importante que o público saiba se eles quiserem comprar, como eles podem comprar, né? Então, sempre faça a CTA. Você está mostrando o teu produto, você está falando do seu serviço, deixe claro, fala, olha, vocês podem ter mais informações lá no site. Pessoal, tem um catálogo lá no WhatsApp, o link está na bio. Pessoal, lá nos meus destaques está o preço e o link para este produto. Então, sempre facilite ali a vida do seu cliente. Quanto menos o cliente tiver que ficar ali procurando, pesquisando, mais fácil a compra, mais fácil a experiência dele no teu perfil, com a tua loja, né? Então, assim, creio eu que é até mais fácil para você que não vai ter ali o direct cheio de perguntas, porque se você já deixou todas as informações, a chance de você ter ali um monte de perguntas diminui. Então, a ideia aqui é que você pense nesses detalhes, tá? Então, recapitulando, né? A estratégia, posicionamento, conteúdo e CTA. Então, você postou o seu produto, o seu serviço, a sua consulta, fala onde está o link, fala se essa pessoa quiser saber mais, o que ela precisa fazer, ou então, se você tem ali uma estratégia de levar essa pessoa para um fechamento no 1 a 1, convida ela para te enviar um direct, ou então faz uma automação para enviar um direct para ela. Então, assim, sempre se movimente de uma forma estratégica para conseguir ter aquele resultado que você precisa. Então, assim, se você tem na sua estratégia que você precisa vender X pelo seu Instagram, pela sua loja, então você precisa ter um conteúdo, ter um posicionamento, ter o perfil todo organizado para conseguir chegar nesse objetivo, entende? Sobre essa questão de organizar o perfil, gente, eu não vou entrar nisso em detalhes, a não ser que vocês queiram, e aí eu faço uma outra live só para isso. Mas assim, o básico do básico. A foto do perfil bem alinhada, uma bio que esclarece bem o que você faz, que tenha um link na bio ali que funciona direitinho, os destaques ali, tudo organizado, falando do teu serviço, se possível que tenha feedback, coisas assim, gente, sabe? Deixar o perfil ali alinhado já é meio caminho andado, né? A questão do conteúdo também. E a CTA é o que arremata aí a tua estratégia. Então, seja estratégico. Se você, por um exemplo,
precisa fazer uma campanha especial no seu perfil, se você precisa criar ali alguma movimentação, criou, por exemplo, um grupo no WhatsApp. Então, vai lá, entra no WhatsApp, faz grupo, deixa esse link disponível, divulga esse link, sabe? Tenha sempre essas estratégias para movimentar o teu perfil, para atrair público, para criar comunidade. Então, ó, isso assim são várias coisas que a gente tem que estar sempre pensando para conseguir ter um perfil que atrai o público certo, tá? E quando eu falo de público certo, gente, eu tô falando do público que é o certo para você, para o teu posicionamento, para a tua loja, para o teu serviço, tá? Porque isso é muito relativo. A gente tem aqui no digital muita gente que só fala de vender high ticket, o que dá a entender que o público certo é só o público do high ticket. E não, existe público para todos. Então, assim, existem pessoas que elas vão ter o público com um valor aquisitivo maior. Tem pessoas que o objetivo dela é se comunicar com a grande massa e não tem nenhum problema. O importante é que, independente de quem seja esse público, que você consiga falar com eles ali de uma forma muito clara. Vocês podem ver isso, por um exemplo, na Netflix, né? Se a gente olhar ali, observar como eles se posicionam nas redes sociais, vocês vão ver que eles estão ali sempre por dentro do que é falado, do que é comentado sobre as séries, sobre os filmes, o jeito que eles comentam, que eles respondem. Dá para ver que eles conhecem bem quem é o público deles, onde esse público está, como esse público fala. Então, assim, na dúvida, sempre dá uma olhada para essas grandes marcas, o que elas estão fazendo, como eu posso adaptar isso para a minha realidade, né? Porque sempre tem ali alguma ideia que pode surgir, sempre tem ali alguma inovação que a gente pode acabar trazendo, tá bom? Pessoal, se você tem algum desses problemas aí no seu perfil e identificou, falou, ih, Thalita, realmente, tô postando sem estratégia, a coisa que não tá bem posicionada, e identifiquei que meu conteúdo tá precisando melhorar. Então, se você quiser a minha ajuda, entre em contato ali pelo direct, ou então vê ali os meus destaques, que eu tenho várias soluções que podem te ajudar nesse quesito, tá? Ou então, ai, Thalita, por enquanto eu ainda não quero dar esse passo de contratar ninguém. Tudo bem, gente, mas dá uma maratonada aqui no perfil, que toda semana tem ali um conteúdo novo para tentar ajudar o empreendedor. Então, fica ligado, tá? E eu quero agradecer quem ficou aqui comigo até o final. Agradeço por vocês. Vou deixar salva, como eu já disse. Então, por favor, compartilhem, porque com certeza essas informações vão ajudar outros empreendedores a entender o que pode estar errado, o que pode estar acontecendo, né? E é isso, gente. Já acabou a live. Como eu disse, ela ia ser bem curta, né? E por enquanto é só. Te espero na próxima quarta-feira para a gente falar mais sobre marketing, sobre conteúdo, sobre as redes sociais. Vou sempre tentar deixar ali uma caixinha nos stories para vocês poderem participar e sugerir temas, tá bom? E é isso. Um beijo, um abraço, até a próxima semana e